Meus irmãos, como bom presbiteriano, eu direi para vocês, bom dia. Como crente, eu digo que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Não posso deixar nunca de atender o convite, né, que o Clóvis sempre faz para nós, a Dini, né? A gente já é apaixonado por vocês, por essa igreja, né, e louvamos a Deus por esses 8 anos, né, que o Senhor tem conduzido o povo dele aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vidas que têm sido alcançadas pela doce palavra do nosso Deus neste lugar. Uma igreja linda, formada de gente linda, que ama Jesus, não é? Que Deus abençoe e tenha mais frutos e que o Senhor continue a usá-los com poder e graça na expansão do reino de Deus. Eu quero convidá-los a abrir, o nosso tema dessa manhã é a palavra entre nós. Eu queria convidá-los a abrir o Evangelho de Lucas. E a gente traz um abraço assim da nossa igreja para os irmãos. A nossa igreja também é uma igreja novinha, né? Tem apenas 5 anos de organização eclesiástica. É mais ou menos o tempo que vocês começaram, né? A gente está fazendo 10 anos de trabalho mesmo, né? Desde o início. E agora fizemos esse ano 5 anos de organização. Deus também tem sido muito bom conosco lá, viu? Somos irmãos, né? Apenas em quartéis diferentes, mas o mesmo exército servindo o Senhor. Amém? Lucas capítulo 5, eu quero pedir a paciência de vocês para me ler. São 32 versículos, tá? Eu quero ler essas 4 histórias para a gente perceber como é que essas histórias elas se conectam. Histórias sobre o nosso amigo Jesus, não é? Lembram de uma música do Sérgio Lopes que eu amo demais, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E mostrou as mãos feridas, das algemas me livrou. O que mais? Do meus. E ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. O que mais? Por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu e vocês. Amém? Temos um amigo verdadeiro que está aqui presente conosco. O Senhor Jesus é o Deus vivo. E o texto dele diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhes desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés te determinou para servir de testemunho ao povo.
Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que numa daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra o discípulo de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te louvamos pela clareza da tua palavra, nós te louvamos pela forma como a tua palavra nos confronta, como ela nos perturba, como ela nos chama para fora do pecado, das trevas, para a vida, para a luz, para a paz, para a tua presença, para um relacionamento contigo. Ó Senhor, nesta manhã te damos graças, porque tu nos chamaste a um relacionamento com o teu Filho Jesus, nosso Salvador. E nós oramos agora, enquanto confiamos e descansamos no dom do Espírito Santo, para que tu ilumines essas palavras para nós, que compreendamos com as nossas mentes e com os nossos corações, e que vivamos o Evangelho em nossas vidas, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me pergunto, se vocês já notaram, o quanto do cristianismo de verdade depende de palavras pequenas. Já perceberam isso? Palavras como estamos em Cristo pela fé. Somos em Cristo uma nova criação. Em Cristo estamos seguros, em Cristo nós somos amados, somos aceitos em Cristo por toda a eternidade. Palavra pequena, mas que faz tanta diferença no Evangelho. Existe também a palavra com. A palavra com, ela traz muito conforto para nós, não é? Não tenham medo, eu estou contigo. Louvado seja Deus. Nunca te deixarei, jamais te desampararei, eis que estou sempre convosco até o fim dos tempos. Palavra com é uma palavra que traz muito conforto para nós no Evangelho do Senhor Jesus. Nós nunca fomos e nunca seremos deixados para sofrer, nunca deixados por Ele para lutar, nunca para navegar na vida por conta própria, porque Deus sempre estará conosco. Amém por isso? Glória ao nome do Senhor. Mas existe ainda outra palavra também muito importante no Evangelho, que é a palavra todos. Paulo diz em
Colossenses capítulo 3, verso 11. Aqui não tem grego, aqui não tem judeu, aqui não tem circuncidado, aqui não tem incircunciso, não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre. Mas Cristo é tudo em todos. Amém? Todos, glória a Deus. Essa é uma palavra tão pequena, mas é uma palavra abrangente demais, não é? Ela é abrangente, ela é grande. Ela diz que está aberto, está escancarado. O Senhor está de braços abertos para todos aqueles que vierem a Ele. É uma palavra extremamente acolhedora. No entanto, ao mesmo tempo, essa palavra todos, ela é exigente. Não é verdade? Às vezes a gente até fica incomodado, né? Presbiterianos, reformados, calvinistas que somos, todos. A gente fica angustiado com a palavra todos, né? E a gente encontra isso no Evangelho. Lucas, quando os anjos anunciam a vinda das boas novas de Jesus, ele diz: estas boas novas são para todas as pessoas. Louvado seja Deus. Aquele que você pensou agora, seu amigo, seu parente, seu filho, seu marido, sua esposa, que não conhece o Senhor Jesus ainda, amém? Deus tem poder de trazê-los aos seus pés, louvado seja o Senhor. É para todos o convite. E quando nós lemos esta manhã, o texto aqui no verso 11, veja, a gente descobre que os primeiros discípulos fizeram o quê? Verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram o quê? Tudo para seguir Jesus. Tudo. Esse é o pequeno esboço que eu trouxe para o nosso sermão dessa manhã. O que vai acontecer? O que veremos nessa passagem? É que Jesus está chamando os seus discípulos, Ele está chamando com toda a autoridade, e Ele chama todas as pessoas, ou seja, todos os tipos de pessoas, e Ele pede um compromisso com tudo que nós temos. Amém? 3 palavrinhas pequenas, mas que tem uma diferença para nossas vidas enormes. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa passagem é que Jesus chama com toda a autoridade. É claro, eu não vou expor todo esse texto, a gente ia passar 3 dias aqui, não é? Se eu fosse expor o texto, mas são 4 narrativas, então eu não preciso expor verso a verso isto, né? Mas eu posso trazer princípios dessas histórias que se conectam muito bem para nós. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus chama com toda a autoridade. Jesus pregou com uma palavra que possuía autoridade. E foi com autoridade, com poder, que ele ordenou que os espíritos imundos saíssem no capítulo 4, que saíssem daqueles endemoniados. E quando você chega aqui no capítulo 5, ele demonstra a mesma autoridade. E ele transforma o que foi uma longa e frustrante noite de pesca em um dia recorde na carreira pesqueira de Paulo, Tiago e João. Eles tiveram uma grande noite de pesca porque foi por ordem de Jesus que Pedro baixa a rede e trouxe tantos peixes que diz o texto que as redes começaram a se romper. Vejam, esse não é Jesus com experiência de pesca, sabendo onde deve lançar a rede. Não, ele não sabe apenas onde lançar a rede. É porque Jesus tem toda a autoridade, amém? Não é a perícia dele, não é a experiência como pescador. É porque ele tem autoridade sobre todo o lago. Ele tem autoridade sobre todos os peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Sproul, quando comenta esse texto, ele disse uma coisa muito maravilhosa. Ele disse que os peixes começaram a brigar para saber quem ia morrer primeiro, não é? Com a ordem do Senhor. Eu vou entrar primeiro na rede, o Senhor, Deus me mandou, Jesus me mandou, Ele manda em minha vida, Ele tem autoridade sobre toda a natureza. E isso faz com que eles fizessem essa surpreendente pesca, porque eles confiaram na palavra de Jesus. É porque Ele ordena, irmãos, que as coisas acontecem. É porque Ele ordena. Ele ordenou que há 8 anos atrás vocês começassem essa igreja sem vocês imaginar. Talvez pensando que era pelo próprio coração, mas era o Senhor conduzindo tudo isso. Ele ordenou. É porque Ele ordena que as coisas acontecem. E nós vemos a mesma coisa, por exemplo, com a história aqui do leproso, que é a segunda história. Ele cura o leproso porque Ele ordena que isso aconteça.
Ele cura com uma palavra. Ele cura o paralítico depois, na próxima história, com uma palavra. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. E o que acontece? Imediatamente, o paralítico se levanta. Ele toma o leito e vai para casa. Eu lembro de uma irmã da nossa igreja, a Bruna. Ela estava grávida de 9 meses. Ela teve um pequeno problema, uma dor muito forte, uma semana antes do dia marcado para a cirurgia. E ela foi ao hospital, ali na Marli Sarney. E lá os médicos atenderam e quiseram logo fazer a cesariana e entrar em contato com a médica dela. A médica disse: não, segura que ainda dá tempo, dá só uma medicação para ela. No outro dia, ela teve um problema muito sério, o fígado rompeu em vários pedaços, vários lugares, 75% do fígado foi comprometido, a criança infelizmente faleceu, afogada no sangue que se derramou, foi algo muito triste. Bruna entra em coma, e eu vou lá visitá-la, eu vou lá falar com o médico, e o médico no mesmo dia da internação disse para mim: você é o que para ela? Eu disse: sou o pastor da igreja dela. Ele disse assim: apenas 48 horas de vida ela tem. Está nas mãos de Deus. E eu disse: então está na melhor mão, doutor, nas mãos de Deus. Nós reunimos a igreja durante aqueles dias, e todos os dias, 24 horas, ficamos trocando de grupo na igreja, orando, intercedendo, para que o Senhor fizesse algo. Se fosse a vontade dele que ele curasse a Bruna. Passou as 48 horas, passaram 72 horas, 19 dias, Bruna estava sentada na cama comendo uma banana para a glória de Deus. Até hoje tem uns médicos lá que visitam a nossa igreja, porque virou um produto de estudo. Eles disseram que nunca ninguém havia sobrevivido ao que ela passou naquele hospital. Deus continua a operar, irmãos. Deus é o mesmo Deus. O Deus que curou aquele leproso, que curou aquele paralítico, também pode curar você, curar um ente querido seu, um amigo seu que está internado. Confie em Deus. A última palavra é sempre dele. Não é do médico, não é da medicina, é do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem toda a autoridade. Amém? Autoridade sobre demônios, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre doenças. Eram duas condições, duas doenças que não tinham cura. Não havia nada que alguém pudesse fazer por aqueles homens. Mas Jesus é capaz de curá-los, porque Ele tem toda a autoridade para curar doenças e deficiências. E a gente vê ainda mais aqui nessas histórias, porque a gente vê que Ele tem autoridade, e a autoridade dele se estende até mesmo à capacidade, louvado seja Deus, de perdoar pecados. E essa é a grande sacada dessas 4 histórias aqui. A grande vantagem da cura daquele paralítico não são as medidas extremas que os amigos tomaram, apesar de terem tomado medidas extremas. Subiram no telhado, abriram o telhado, desceram aquele homem para levá-lo até os pés de Jesus. Também não é a fé daqueles homens, embora eles tiveram grande fé. A grande vantagem é que no final, no verso 24, o texto diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Veja, essa era a necessidade mais desesperada daquele homem. Esta é a maior necessidade que nós temos. Isso é o que aquele homem precisava mais do que tudo, era o perdão dos pecados dele. E Jesus, Ele é capaz de fazer exatamente isso. Jesus tem autoridade sobre o mar. Jesus tem autoridade sobre a doença. E Jesus tem autoridade sobre os nossos pecados, amém? Mas há uma outra coisa que a gente precisa ver aqui, enquanto Jesus demonstra autoridade, é que Jesus inicia e comissiona o chamado para o discipulado. A Bíblia entre nós. E Ele faz isso com toda a autoridade. Jesus não diz: aqui estão algumas sugestões para que vocês possam fazer. Não. Ele não diz assim: me dá uma chance de ser ouvido por vocês. Em nenhum momento você vai encontrar as 10 sugestões de Jesus para a nossa vida. Não, você tem 10 mandamentos de Jesus.
O Senhor dá ordem para nós. E o que ele diz aqui no verso 10? Não temas, doravante serás o quê? Pescador de homens. No verso 27 ele diz, segue-me. São ordens do Senhor, são mandamentos de Jesus que têm que ser obedecidos. Então Jesus tem autoridade e seu chamado para segui-lo é um chamado autoritativo. Exige obediência nossa. E talvez essa seja a chamada que nós precisamos ouvir nessa manhã. Jesus está chamando você agora mesmo através da pregação do Evangelho. Não ignore o chamado de Jesus. Não demore a atender o chamado de Jesus. Não deixe para outra hora. A palavra do Senhor exige nossa atenção. Cristo exige a nossa obediência. Siga-me, ele diz. A única resposta apropriada é dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Vamos segui-lo, vamos confiar em Ti. Com fé. Essa é a autoridade de Jesus. Mas há uma segunda coisa que a gente vê aqui, é que Jesus chama todos os tipos de pessoas. E eu me pergunto se você percebe nessa passagem aqui que há uma coleção variada de pessoas aqui nessas 4 histórias, não é verdade? A gente passa de pescadores para um leproso, de um leproso para um paralítico, de um paralítico para um cobrador de impostos. Esses homens não teriam nada em comum. Não havia nenhum terreno comum entre cada um daqueles indivíduos, exceto talvez por 2 coisas. Uma é que eles teriam sido considerados cidadãos de segunda classe, ok? Eles eram homens sem reputação. Ou talvez, ainda pior, eram homens de má reputação. Vamos perceber? Pedro, Tiago e João, eles eram o quê? Pode responder, é BD aqui, né? Pescadores. Lembre-se, mais tarde, no livro de Atos, lemos que Pedro e João estão pregando e diz a Bíblia que chocaram as multidões. Por quê? As multidões diziam assim, eles perceberam que aqueles homens eram homens iletrados e comuns, homens comuns, sem instrução. E eu estou supondo que Pedro, Tiago e João também eram homens, não eram os homens mais polidos, nem tão bem arrumados, né? Não vestiam terno, não botavam uma florzinha do lado, não tinham um lencinho, uma gravata borboleta, não. Na verdade, eu penso que Pedro, Tiago e João deveriam feder a peixe, não é verdade? Eram pescadores. A gente tinha, numa das nossas congregações, tem irmãos que vendem frutos do mar na feira, peixe na feira. E eles estavam contando uma história uma vez que eles foram para o supermercado, só pode ser o Mateus, porque só tem Mateus aqui, né? né? Fazendo um merchan, né? E ele podia estar passando pelo corredor, ele pôde ouvir algumas pessoas conversando, dizendo assim, pessoal, mas a seção de fruto do mar hoje está ruim aqui no supermercado. Aí disse que ele olhou para a esposa dele e disse, mas a gente não está na seção de fruto do mar. Eu acho que eles estão falando da gente. Porque eles tinham acabado de sair da feira e correndo para o Mateus, para o supermercado, para comprar comida para casa, alguns elementos para casa. Então vejam, eles trabalhavam com peixe, é claro que deviam estar cheirando a peixe. A pesca é um trabalho duro, é suja, se você não está fazendo isso por hobby, não é? Não é prestigiada, não é algo impressionante. E isso é o que Pedro, Tiago e João eram. Mas pelo menos a gente pode dizer que eles tinham um emprego. Tinham uma empresinha deles lá, eles trabalhavam. Eles tinham uma ocupação estável, o que é mais do que se pode dizer sobre o paralítico e o leproso. Não é verdade? Os leprosos eram excluídos da sociedade. Os leprosos, eles dependiam inteiramente de caridade dos outros. E os leprosos eram conhecidos muitas vezes como mortos-vivos. Mortos-vivos caminhando. Isso é o que a lepra era naquela época. E o paralítico? Não era muito melhor. Havia um estigma associado à deficiência naquela época. Haveria insultos lançados sobre eles, teria havido piadas sobre alguém que fosse deficiente. A ironia é que aqueles que mais precisam do nosso cuidado, aqueles que mais precisam da nossa atenção, são muitas vezes aqueles que menos nos atraem. E muitas vezes, por necessidade, até eles repelem as pessoas de perto deles.
É o que a gente encontra aqui com o leproso e o paralítico. Mas quando se trata de escárnio, realmente haveria poucos mais desprezados na época do que o cobrador de impostos. Até hoje, não é? Até hoje. Os cobradores de impostos, eles trabalhavam para o governo romano. Muitas vezes eles eram culpados de cobrar mais impostos para poder enriquecer, para aumentar as suas próprias receitas. E eles foram considerados pelo povo judeu como traidores do povo judeu. Eles eram judeus trabalhando para o governo romano. Eles eram ladrões, segundo a visão dos judeus. Na verdade, a gente não precisa ir muito longe para descobrir o que as pessoas pensavam deles. Porque quando Jesus vai comer na casa de Levi, aí na última história, o que os fariseus e escribas disseram sobre as pessoas com que eles estavam comendo? Verso 30. Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E você pode substituir coletor de impostos publicano pela palavra pecador também. Isso é o que eles pensavam dos cobradores de impostos, que é, na verdade, o segundo elo básico sobre todas essas 4 pessoas, todas as 4 histórias que temos aqui. Eles eram todos pecadores. Porque quando Pedro percebeu que Jesus havia feito na pesca maravilhosa, no verso 8 ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou, o que diz aí? Pecador. E o que a gente encontra com o leproso? O leproso passa de impuro para puro. O paralítico, ele vem para Jesus para cura, mas quando Jesus viu a fé deles, o que Jesus disse? Seus pecados estão perdoados. Então, quando a gente ouve os fariseus e os escribas resmungando porque Jesus está comendo com o publicano, o que o texto diz? Não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Perceberam isso? Esse é o fio que é tecido sobre toda essa história, dos versos 1 ao 32. É o que une cada uma dessas histórias, o pecado. E quando a gente diz que Jesus chama todas as pessoas, significa que Jesus não chama aqueles que têm tudo em comum, aqueles que estão limpos. Não, são aqueles que precisam desesperadamente de perdão que Jesus chama, que precisam de um Salvador que Jesus chama. São aqueles que precisam de Jesus. Irmãos, esse é o ponto de partida para a gente entender o que significa ter a palavra entre nós. Veja, esse é o ponto de partida para o discipulado cristão, que é a palavra entre nós. O fato mais básico do discipulado cristão é este: Jesus persegue e chama pecadores. Louvado seja Deus. Ele fez isso conosco. Isso parece quase simplista demais de mencionar, não é? Básico demais de pensar. No entanto, a gente tem que manter isso em mente a cada passo do caminho. Enquanto a gente busca seguir Jesus, viver uma vida para honrar Jesus, viver uma vida para glorificar Jesus, porque tudo é sobre graça, irmãos. 8 anos dessa igreja é tudo graça. Foi somente pela graça de Deus que vocês chegaram até aqui. Não é nada que a gente possa fazer. Não tem nada que nós possamos fazer para nos qualificar para Jesus. Mas também não tem nada que a gente possa fazer para nos desqualificar de vir a Jesus, de ter um relacionamento com Jesus. Isso é o que diferencia cristianismo de qualquer outra religião, de qualquer outra coisa na vida. Todo o resto vai dizer: você tem que fazer isso, você tem que viver assim, você tem que viver dessa maneira, você tem que ser dessa maneira, ser de determinado lugar, você tem que merecer isso, você tem que fazer coisas certas o suficiente para encontrar satisfação, alegria na vida, mas não o cristianismo. Não o discipulado cristão, não. O segredo é que estamos todos falidos e todos nós precisamos desesperadamente de salvação e perdão, amém? Todos nós. Vocês veem então as implicações disso para nós? As implicações desse fato básico do discipulado cristão é que Jesus chama e persegue pecadores, é que os pecadores pertencem a este lugar aqui, amém? Os pecadores pertencem a esta igreja.
Isso também significa que, deixa eu dizer um segredo que eu acho que você não sabia. Os pecadores estão aqui, amém? Nessas cadeiras, olhando para mim agora. Todos nós somos pecadores, amém? Todos nós somos pecadores. Somos uma coleção de pecadores. Nós somos uma comunidade de pecadores. E o que isso significa quando pensamos em discipulado? Quando pensamos na palavra entre nós? Significa que nós temos que estender graça uns para com os outros. Nós temos que estender e dar paciência uns para os outros. Bondade uns para os outros. Perdão uns para os outros. Nós teremos que suportar uns aos outros. Significa que nós ajudamos uns aos outros a seguir Jesus, caminhando pela fé. Não importa onde estejamos na nossa caminhada, em qualquer estágio da nossa maturidade cristã, nós temos que ajudar uns aos outros, não condenando, mas dando uma mão amiga, discipulando uns aos outros, mostrando uns aos outros o caminho do amor, que é característica da fé cristã e do povo de Deus, mostrando uns aos outros o perdão, o que é andar com Jesus, o que é confiar em Jesus, o que é imitar Jesus, o que significa seguir Jesus. E a gente faz isso através do discipulado cristão. A gente faz isso através do ensino das Escrituras. A gente faz isso através da palavra de Deus agindo entre nós. É assim que a igreja caminha. Mas é isso que significa o nome dessa igreja também, não é? Base é Bíblia, A de amor, S de serviço e E de evangelismo. Vejam, é uma palavra maravilhosa, porque a igreja de vocês ela é composta por 4 palavras muito bíblicas, claramente enraizadas no Novo Testamento, nas Escrituras, para o ministério da igreja. Cada uma delas se relaciona com o discipulado, vocês já perceberam isso? A Bíblia, que é o instrumento do discipulado, o amor, que é o motivo para nós discipularmos, o serviço, que é o ato de discipular, e o evangelismo, que é a porta aberta para o discipulado. Tudo de vocês fala de discipulado. Tudo da igreja de vocês fala do discipulado cristão, da Bíblia entre nós, da Bíblia em vocês e da Bíblia através de vocês. Eu fiquei impressionado quando eu participei da minha primeira reunião de lideranças do ministério que eu dirijo aqui no Brasil, chamado Igrejas em Lugares Difíceis. A gente dá treinamento para plantadores de igreja para os lugares mais difíceis, mais pobres, mais violentos do nosso país. Aqui e também na África, nos países de língua portuguesa. E a gente se reuniu uma vez em Madrid, somos 16 líderes, e eu fiquei impressionado quando eu olhei para aquela sala, e quando eu olhei ao redor, eram 7 ou 8 tipos de pessoas diferentes, 7 ou 8 pessoas de nacionalidade diferentes. O único tolo no meio era eu, que não sabia falar inglês. Todo mundo falava inglês, ninguém falava português, e eu usando o Google para me ajudar, não é? Mas eu fiquei impressionado ao ver a beleza do que era aquilo, a imagem do Evangelho. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações reunidas para glorificar a Deus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho avança e alcança todos os tipos de pessoas. E traz e forma um só povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Só o Evangelho pode fazer isso, amém? Só o Evangelho, só a palavra. E vocês sabem, eu acho que quando a gente chega a uma passagem como essa, uma das coisas que a gente tem que perguntar para nós é: onde estão os leprosos entre nós? Onde estão os paralíticos entre nós? Onde estão os publicanos entre nós? Será que a gente de fato está evangelizando, discipulando todos os tipos de pessoas? Os mais marginalizados, os abatidos? Será que nós estamos de fato buscando e estendendo o chamado do Evangelho aos quebrantados, aos viciados, aos confusos, aos pobres, aos difíceis? A rua que a gente mora, ela hoje não é uma boa rua. Quando a gente começou a morar lá, na verdade a gente foi o primeiro morador daquela rua, né? Ela fica numa
divisa, né, entre Habitacional Turu, Olho d'Água, mas a gente está num lugar que hoje é chamado de Divinéia. De divino não tem nada, não é? E a nossa rua, hoje, infelizmente, tem uma boca de fumo no começo, tem uma boca de fumo no final, e por lá vivem muitos drogados, muitos. Estava virando quase uma cracolândia. Às vezes passava a noite, a gente chegava em casa, tinha entre 15 a 20, no começo da rua, fumando cachimbo de crack, né? Mas a gente faz contato com essas pessoas. E a gente, às vezes, as pessoas da nossa igreja dizem, pastor, o senhor tem que sair desse bairro, porque o senhor não vai procurar um outro. Eu digo, mas quem vai falar de Jesus para eles? Eles também precisam do Evangelho. Eles precisam também, se Deus me colocou lá e trouxe eles para lá, Deus me quer aqui e a gente vai ficando aqui. E eles respeitam a gente, às vezes passa de madrugada, 1 da manhã, gritando, pastor, o senhor está aí? É 1 da manhã, e a gente está estudando, a gente sai, senta na calçada, conversar com eles, eu conheço todos eles. Mas outro dia, irmãos, houve uma chacina. Alguém passou, metralhou e matou 3 deles. 3 daqueles que eu conhecia, convivia, falava do Evangelho. E essas pessoas, elas todas as vezes que cruzarem, e não somente elas, irmãos, não somente elas, mas todas as vezes que as pessoas cruzarem com você, onde você estiver, essa pessoa que cruzou com você, ela precisa ouvir de você o Evangelho. Porque pode ser a última vez que essa pessoa vai ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Você não sabe se vai vê-la mais outra vez. Então a gente precisa fazer o que Paulo disse, orar por ousadia, para proclamarmos a palavra de Deus, discipular as pessoas. É quem está lá fora que precisa entrar. E muitas vezes a gente não faz isso, não é? E por que não fazemos isso? Porque parece impossível para nós. E é impossível para nós. Só que a gente não faz isso sozinho, irmãos. Nunca. Lembre-se, quem é que tem toda a autoridade? Jesus. Jesus tem autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Jesus não veio chamar justos. Jesus não veio chamar aqueles que acham que são alguma coisa. Jesus veio chamar gente como você e como eu, pecadores ao arrependimento, amém? Quem somos nós para colocar qualquer limite, restrição no todos a quem o Senhor Jesus veio chamar? Eu me pergunto, quem somos nós? Pense nas pessoas na sua própria vida agora. Quem são as pessoas na sua vida que talvez pareçam muito confusas, né? Muito complicadas, que você pensa assim, essa pessoa nunca vai fazer parte da igreja? Quem são essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, que compartilha a vida com você, ou no trabalho, na escola, na faculdade, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, no seu prédio? Quem são essas pessoas? Quem são aquelas para quem Deus está chamando você para ir e discipular? E é simples fazer isso. Eu tenho uma coisa que a gente pensa sobre a situação de igreja. 4 caminhos para a gente evangelizar alguém e fazer discipulado com elas. Primeiro é amizade, companheirismo, capelania e igreja. Faça amizade com os não crentes, queridos. A gente tem essa dificuldade, não é? Quanto mais a gente vai ficando velho na fé, mais amigos que a gente tem é só amigo crente. A gente precisa ter amizade com os não crentes, conhecê-los. A gente precisa, para quem você vai evangelizar? Não é? E discipular. Faça amizade com os não crentes. Tenha companheirismo com eles. Convide-os para a sua casa. Convide-os para um lanche na sua casa. É mais fácil eles botarem o pé na sua casa do que na igreja. Convide-os para estar na vida com vocês. Arme a mesa e os chame para um lanche, para um jantar. E convide os amigos crentes para estar juntos também, para que eles vejam como é que é a irmandade ao redor da mesa. Isso é companheirismo. Sabe o que isso vai gerar? Capelania. Porque me diga uma coisa, você que tem amigo não crente, quando a doença bate na porta lá, quando o desemprego arrebenta com eles lá, quem eles procuram? Eles ligam para você e dizem assim, olha querido ou querida,
Eu não acredito muito em oração não, mas eu sei que você acredita em oração. Ora pelo meu filho que está envolvido com drogas. Ora pela minha esposa que está doente. Capelania, e você ora, e você visita, e você fala do Evangelho. E quando você criou toda essa amizade, esse relacionamento, essa confiança, você diz, vamos lá na igreja, para você saber como é, que não é só eu não, mas tem um monte de gente igual a mim, que ama as pessoas, que discipula as pessoas, que fala de Jesus e vive Jesus. Traga essas pessoas para a sua vida, colocando diante de você, Deus está colocando em você a oportunidade para você compartilhar o amor dEle, o perdão dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, o amor, a salvação, a aceitação em Jesus. Esses são o que Jesus nos chama para ir. Essas pessoas que você pensou e lembrou agora, ore por elas e peça a Deus, me dê uma oportunidade de falar do teu amor para essas pessoas. Amém? E último aspecto, já estou concluindo. O último aspecto de seguir Jesus, que a gente precisa observar nessa passagem, é que Jesus pede para nós todo compromisso. Todo compromisso, irmãos. Notem Simão Pedro, Tiago e João no verso 11. O verso 11 diz que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Levi, no verso 28, ele respondeu ao chamado de Jesus para seguir. O que ele fez? Se levantou, deixou tudo e seguiu. Vejam, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se comprometendo de uma maneira cara, completa, sacrificial de seguir Jesus. E eu me pergunto se isso descreve o nosso discipulado. Será que a gente é capaz de deixar tudo para seguir Jesus? Deixa eu perguntar isso para vocês hoje. Quantas pessoas olham para as nossas igrejas hoje, em dia, e veem Jesus? Quantas pessoas olham para você, para mim, e quando chegam perto de nós, podem dizer assim, foi como estar perto de Jesus. Nós nos parecemos com Jesus? Nós estamos seguindo Jesus? Nós de fato estamos imitando os caminhos de Jesus? E a razão pela qual essa pergunta eu acho é tão constrangedora para nós, é porque nós temos muita dificuldade de deixar tudo para seguir Jesus. É difícil deixar o sucesso, a popularidade, a influência, o poder, o conforto. Muitas vezes a gente quer que Jesus se encaixe no nosso estilo de vida, em vez da gente deixar nosso estilo de vida para seguir Jesus. Às vezes, a gente pode ser culpado de tentar encaixar Jesus em áreas abertas, em horários abertos da nossa agenda, em vez de a gente orientar nossos calendários e nossas agendas conforme o calendário e a agenda de Jesus. Seguir Jesus exige toda a nossa vida, por toda a nossa vida. Seguir Jesus é um compromisso para toda a vida. Significa assumir nosso casamento, assumir nossa paternidade, a nossa carreira, o nosso trabalho escolar, as nossas amizades, a nossa vida social, os nossos relacionamentos e devotá-los completamente ao serviço e adoração a Jesus, o Rei dos Reis. Essa é a transformação que a Bíblia opera entre nós. De onde vem esse tipo de devoção? De onde vem esse tipo de discipulado? Ele vem do reconhecimento de que Jesus chama pecadores como nós. Ele vem do reconhecimento desse fato básico do discipulado cristão, irmãos. A Bíblia entre nós, ela nos transforma. Jesus chama pecadores. Quando ainda estávamos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ele nos resgatou quando nós não merecíamos. Ele nos amou quando a gente não era amável. Ele foi para a cruz por nós. Ele tomou a maldição por nós. Ele morreu por nós em nosso lugar. Ele derrotou o pecado e a morte através da ressurreição dele por nós. Portanto, ele é o único que pode nos resgatar dos nossos pecados. Ele é o único que pode nos resgatar da nossa miséria, da nossa morte.
como que a gente não pode nos dedicar a Ele com todas as nossas vidas, com o mais puro do nosso ser, com o nosso último suspiro? Se Jesus pagou tudo por nós, então tudo a Ele nós devemos. Amém? Deixa eu finalizar com uma história. Alguém já ouviu falar de um pastor chamado John Harper? John Harper foi chamado para pastorear a igreja Moody, ali nos inícios dos anos 1900. Ele embarca num navio muito famoso da época, iniciando sua primeira viagem, um navio fabuloso, que convido vocês para conhecer, chamado Titanic. Quem quiser navegar num navio com o nome desse. E W.B. Healey, ele relata como foi a morte de Harper naquele dia. Nós temos a história do fim de John Harper, pois os sobreviventes trazidos ao porto em segurança nos contaram que quando o Titanic foi atingido pelo iceberg, que o dividiu em dois e o enviou para o fundo do mar, John Harper estava encostado na grade, implorando a um jovem para ele vir para Jesus. 4 anos depois que o Titanic afundou, um jovem escocês se levantou numa reunião em Hamilton, no Canadá, e disse: eu sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava boiando sozinho em um pedaço de madeira, naquela noite horrível, o movimento da maré trouxe para perto de mim o senhor John Harper de Glasgow, em um pedaço de destroço perto de mim. E ele disse assim para mim: homem, você é salvo? Não, eu disse, eu não sou. E ele respondeu: acredite no Senhor Jesus e você será salvo. E o movimento da maré o levou para distante de mim. Mas estranho dizer, o mar o trouxe de volta um pouco mais tarde, e novamente ele disse: você já está salvo agora? Não, eu novamente disse, eu não posso dizer honestamente que eu sou salvo. E o pastor John Harper disse mais uma vez: acredite no Senhor Jesus e você será salvo. Pouco depois ele afundou sob aquela água, e ali, sozinho, naquela noite, com 3 quilômetros de água abaixo de mim, eu acreditei no Senhor Jesus, e eu sou o último convertido pela pregação de John Harper. O que faz um homem gastar os últimos segundos de fôlego no seu peito para pregar a palavra da salvação, em vez de gastar tentando se salvar? Paixão fiel por conquistar almas perdidas para Jesus até o fim. Amém? Essa é minha oração por esta igreja. Que o Senhor coloque no seu coração paixão fiel para pregar o Evangelho, discipular aqueles que precisam de discipulado até a volta de Jesus. A paixão de Jesus pelos perdidos foi aquilo que Ele quis nos ensinar, através da sua vida, da sua história, curando paralíticos e salvando-os, curando leprosos e salvando-os, chamando publicanos ao arrependimento e salvando-os, desafiando pescadores para que seguissem com Ele até o fim. Que a palavra de Deus nos transforme a cada dia e que ela seja poderosa entre nós para a glória dele. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelos evangelhos e por essas histórias, relatos da bagunça da vida, da óbvia necessidade de salvação e resgate. Senhor, nos ajude a ver essa necessidade em nós mesmos, que corramos para Jesus, que nos apeguemos a Jesus, que deixemos tudo e sigamos Jesus. Senhor, nos ajude a viver vidas de serviço, de devoção a Ti. Nos ajude a nos comprometermos cada vez mais com Jesus, para que também nos use para fazer discípulos, trazer outros de todos os tipos de origens, todos os tipos de confusão, todos os tipos de disfunção, para encontrar paz, alegria e salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Oramos e colocamos esta igreja, sua liderança, seus pastores, em Tuas mãos.
para que o Senhor os conduza e continue a fortalecer seus corações, que eles continuem a se emocionar a cada ano quando vem à frente, rememorar aquilo que tu fizeste há 8 anos atrás, e confiando e sabendo que muito mais tu irás fazer através dessa igreja, para a glória do teu nome. Amém e amém e amém.